Glória a Deus. Então agora sim, eu queria que você ficasse de pé, abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 15, Mateus no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 32 ao 38, é um capítulo muito conhecido para aqueles que meditam sobre a palavra de Deus, né? Sobre que entendem como Deus, através de Cristo Jesus na terra, se moveu. E nesse capítulo 15, Jesus foi confrontado por algumas situações, pelos fariseus, né? Ele foi confrontado porque havia sempre esse ambiente onde as pessoas que conheciam a verdade, tinham essa questão da cultura da palavra, julgando Jesus por algumas atitudes, né? Teve também nesse mesmo capítulo aquela mãe desesperada que havia uma necessidade de cura sobre a filha. Mas eu quero falar do versículo 32 ao 38, onde Jesus se posicionou de uma forma bem importante. E se você vai anotar, o tema da pregação de hoje é ato de compaixão. Diga assim comigo, ato de compaixão. No versículo 32 diz assim, e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 39, e tendo despedido as multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Até aí, no versículo 39. Antes de você sentar, eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós já te louvamos. Da nossa boca saiu o louvor em que dizia, claro e em bom som, que obrigado porque nós te encontramos e o Senhor encontrou a nós. Obrigado, Pai, porque nós temos o Senhor. Essa é a canção que nós cantamos. Mesmo vagando por vários lugares, ó Deus, o Senhor nos encontrou. E assim, Senhor, nós queremos que da mesma forma como nós te louvamos, ó Deus, a tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Meus queridos, quando eu estava sendo ministrado por essa palavra, muitas coisas vieram ao meu coração, vieram à mente, de uma necessidade de nós compreendermos. Eu sempre digo isso e repito e creio que vou continuar falando, do entendimento de quem nós somos para Deus aqui na terra. Ou o propósito de Deus através de Cristo para mim e para você. Ou fazer talvez um entendimento um pouco mais profundo, uma vez que eu entrego a minha vida ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante eu compreender que já não sou mais que eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida, ela passa a ser, a partir de então, algo que eu não tenho mais controle quanto a ela, no sentido de que, por exemplo, as atitudes que me cercam, eu tenho como obrigação, por ter entregado a minha vida a um Senhor e Salvador, de saber o que pelo menos Ele faria diante dela. Porque é óbvio que Deus colocou em nós o livre-arbítrio. Nós decidimos. Nós tomamos sim a rédea da nossa vida muitas vezes. Nós sabemos que nós vivemos hoje um tempo onde a iniquidade, ou seja, os pecados cauterizados, as situações não resolvidas, tudo aquilo que nós não conseguimos desatar da nossa vida, a gente aprende e de alguma forma a desenvolver mecanismos em que a gente não quer mais confrontar eles. E hoje, quando você fala da igreja, não da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é outra, a igreja em que hoje de alguma forma tem se espalhado por falta de referenciais, por falta de conteúdo pela palavra. Jesus naquela época dizia que o meu povo padece por falta de conhecimento.
hoje tem entrado numa espiral, ou seja, num funil, onde, por exemplo, não se para mais para ver coisas simples do Evangelho. Hoje, quando você fala da palavra de Deus, ela tem que ser e deve ser algo de acesso às pessoas. Onde as pessoas, elas meditam, sabe, naquilo que você fala, mas muito mais naquilo que você vive. Eu entendo, sabe, eu nasci eu digo isso sempre e repito, eu nasci num lar cristão. E eu lembro no meu tempo de criança em que se distribuía aqueles panfletinhos, e o que foi me ensinado era dizer o seguinte: você entrega e diz assim, ó, Jesus te ama, eu também, Jesus te ama, eu também. Aí a pessoa pegava o papelzinho, lia, saía por aqui, e quantas vezes eu vi alguém pegar e fazer isso aqui? Até um dia que alguém pegou e fez o papelzinho, de um lado era dinheiro, e do outro lado era mensagem. Aí o povo via o dinheiro e botava no bolso. Mas quando chegava em casa, via que era mensagem do outro lado. Então, a simplicidade do Evangelho parece que tem se perdido nesse tempo. E quando você se debruça sobre a palavra, você vê trechos como esse da palavra, você vê o que Jesus já era, o que representava, sabe, o ambiente em que ele já estava sendo. Ele olha para aquele povo e tem compaixão dela. E hoje a gente parece que, alguém disse um ditado há um tempo atrás, e se tornou quase que um jargão: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quantos já ouviram isso? Hoje de repente a gente pensa só no nosso umbigo. Se eu tenho para minha família, então está tudo certo. Se eu tenho só para mim dentro de casa, está tudo certo. Sabe, coisas que a gente tem perdido a essência do cristianismo, principalmente pelo valor que ele tem. Quando você vê alguém falando de Jesus, quando você vê alguém pregando a palavra de Deus, quando você vê alguém, sabe, fazendo o que tem que ser feito, irmãos, nós temos que chegar junto e apoiar, porque alguém decidiu fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Levante a sua mão assim, ó, diga assim, ó, eu fui chamado para expressar o amor de Deus na terra. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza. Nós temos que sair, aí sim, fora da caixinha, pensar diferente da bolha. Vou usar os temas que hoje, né, são bem falados, são bem difundidos. Você tem que ser, o teu mindset tem que mudar, porque não sei o que, você tem que superar as crenças dominantes, e vai tudo. Vou usar esse termo para você entender, sabe, mas transforma isso para aquilo que Deus te chamou para ser. Eu costumo dizer, e de fato se nós tivéssemos a mesma gana, o mesmo desejo, a mesma organização financeira, e fazer disso um estilo de vida de adoração ao Senhor, irmãos, ninguém nos parava. Mas a gente tem tudo isso no natural, mas o que é no espiritual a gente perde nas pequenas coisas. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. No versículo 32, eu quero que você esteja com o capítulo 15 de Mateus aberto. No versículo 32, ele fala algo bem interessante. Ele diz assim, ó, e chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente. Sabe, uma das coisas que eu e você precisamos ter na nossa vida, algo que tem que ser natural, é ver a necessidade e agir. O primeiro ato de compaixão de uma pessoa, assim como Jesus fez, é ver a necessidade e agir. Quando eu falo de ver a necessidade e agir, olha só o que muitas vezes acontece. Peraí, eu vou julgar porque essa pessoa está nessa situação. Tudo bem, eu entendo, eu também concordo. Paulo, por exemplo, diz: se não trabalhar, não come. Eu também sou dessa lida. Eu acho que cada um, como diz a história, né? Eu já falei sobre isso, tem a barriga que merece. Aperta a tua aí. Aperta a tua barriga, até fazer um ai aí. Aprendi isso com Paulo Vieira, lá no Método CIS. Cada um tem a barriga que merece. Agora vê os saradinhos aí, vê se dói a barriga. Não dói, porque é trincado. A minha dói, fica roxo. Todo culto que eu aperto, chega em casa, fica roxo. Por quê? Eu estou gordo? Agora eu te respondo: foi um demônio que fez eu engordar. Claro que não, sou eu que como. Não, mas é porque, sabe, pastor, a minha mente e não sei o que. A tua mente mente. Como dizia o Rafael, meu irmão, como está a tua mente? Atualmente a tua mente mente? Você consegue dizer para a pessoa assim: como a tua mente mente, irmão?
Não, pastor, mas espera aí, não é assim, não é assado. Não tem negócio de assim assado, irmão. Diante de Deus é sim, sim, não, não. A conversa é reta. Ele me chamou para dar frutos, e frutos que permaneçam. E o primeiro ato de compaixão é eu ver a necessidade de agir. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Bota ali na tela, por favor, Rian. Filipenses 2, do 1 ao 5. Olha o texto que Paulo está ensinando os irmãos. Paulo está dizendo para os irmãos: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, sabe? Não, deixa que eu faço porque Deus me chamou, eu sou o cara, né? Eu consigo, né? Não, peraí, eu sou o pessoal aí do jovem, a gente faz só o pessoal dos jovens para cá, o pessoal do solidificar para cá, os casados para lá, sabe? As mulheres para cá e, sabe? Diga assim comigo, sem partidarismo. Ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Continua. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Diga assim, o que é meu é seu. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, o que é meu é seu, varão. Uma vez alguém falou assim, pastor, uma vez eu vi uma pregação, o cara falando que o cara tinha 3 carros e o outro estava andando de bicicleta. E ele desceu a lenha no outro que estava de bicicleta, no outro. Meu irmão, como é que tu tem 3 carros e teu irmão não tem nenhum? Dá um para ele, isso é o evangelho, isso, aquilo, outro. Eu não creio assim. Eu creio que Deus trata cada um conforme aquilo que plantou. O fato do irmão ter 3 carros, tenho certeza que ele trabalhou e muito, e Deus honrou o trabalho dele. Agora, tudo tem o tempo. É Deus que faz, nada é forçado. Irmãos, nada é forçado. Até para você servir Jesus, a Bíblia diz que ele está assim, ó. Posso entrar? Posso entrar? Diga assim para a pessoa, nada é forçado, varão, você entendeu? É pelo Espírito. Continua. Se não, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha aqui para mim. Eu creio muito que Deus tem colocado nesses dias situações em nossa volta. Eu creio que você está passando por situações, momentos. Amanhã, por exemplo, você vai chegar na empresa. Talvez você tenha um amigo que confessou um pecado para ti na sexta-feira. Vamos começar pelo simples, assim dizendo. Talvez você conhece alguém que, sabe, chegou para ti na sexta-feira e você está pensando nessa pessoa o final de semana inteiro. O que eu quero dizer sobre ato de compaixão? Você sabe que compaixão é você ver o teu coração se juntar ao coração de outra pessoa em trajetória, ou seja, tudo aquilo que ela está vivendo. A compaixão é você ter uma atitude no lugar daquela pessoa e ver, rapaz, olha só como aquela pessoa passou. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mover em direção a isso. E o texto de Mateus 15:32 diz que Jesus teve compaixão do povo. Olha só que interessante, havia discípulos, havia 4.000 homens, haviam pessoas em volta ali, mas a Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim, rapaz, esse povo está com fome. Como é que ele vai sair daqui, vai andar no deserto? Como é que eles vão pensar nisso? A Bíblia não diz que outros tiveram, mas em outro evangelho diz que os discípulos falaram assim, mas não temos nada para dar para esse povo. Nós não temos nada para dar para esse povo. Jesus disse assim, não, mas espera aí, nós precisamos alimentar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida? Existem ovelhas perdidas que precisam que você vá atrás e traga para o mesmo pasto que você tem alimentado. Você conhece pessoas que hoje está ferida com homens, ferida com instituição, ferida com religiosidade. Você precisa ser canal de cura para essas pessoas. Você precisa mostrar um Cristo para essa pessoa que você está vivendo.
Não é trazer para a igreja, vamos lá para a minha igreja porque o pastor Abel, o pastor Itamar, olha lá tem um louvor. Não, você tem que apresentar quem realmente importa para essa pessoa, que é Cristo Jesus. Se você quer se aproximar de pessoas para trazer para dentro da igreja, como se fosse alguém que não, eu preciso preencher esse espaço, está errado. Sabe por quê? Porque elas vão ficar um tempo aqui, e aquilo que tirou elas de outro lugar vai também tirar elas daqui. Porque, entenda isso, as pessoas precisam entender que nós somos o quê? A expressão do céu na terra. No céu não tem CNPJ, irmão. No céu não tem placa de igreja. No céu não tem dogmas, não tem, não tem isso. No céu tem Cristo Jesus que morreu por mim e por você. Ele foi e é o nosso resgatador. Ele é o autor e consumador da fé. Leve Jesus para as pessoas. Leve Jesus para elas. Tem esse ato de compaixão número 1. Não olhe para a pessoa e diga assim: rapaz do céu, cara, vai ter o life lá na igreja e eu quero que você venha, porque lá eu tenho certeza que você vai aceitar Jesus. Não vai dar certo, irmão. Traga a pessoa para entender o seguinte: você sabe o que Jesus faz na vida das pessoas? Então, olha o que Ele fez na minha. O Nilson falou uma coisa na canção, o seguinte: quando eu olho, irmãos, para o meu futuro e vejo o que tem preparado, sabe por quê? Porque eu sei quem tem feito por mim hoje. E só tem uma pessoa que vai estragar o meu futuro, é eu mesmo. Porque o futuro nele é maravilhoso. Sabe aquela canção antiga que às vezes a gente, né? Eu gosto de cantar ela, mas ela é antiga e às vezes parece que não encaixa, né? Porque talvez não seja legal. Aí a gente tem que cantar música nova, né? Sabe aquela música que agora faltou ela? Só sei que lá verei. Antes dela. Cadê o pessoal que canta comigo há anos aqui, não sabe? Não. A esperança da frente, do céu. Não, tem essa parte, mas esse pessoal tem que ficar mais esperto, gente. Quando eu falar essas coisas, entendeu? Combinado? Eclesiastes 11, do 1 ao 4. Olha o que o Salomão fala. Olha o que Salomão fala, irmão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama os aguaceiros sobre a terra, caindo a ave para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Olha o versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Faz assim com o braço assim, ó. Quem fica parado, fala comigo, quem fica parado nunca vai colher nada. E você já reparou que tem gente dentro da igreja que fica assim, ó? Nossa, que legal, né? A nova aliança está mudando de lugar, né? Meu, quase não tem mais lugar para sentar, né? E tu está fazendo o quê, querida? Eu estou só em oração, né? Diga assim para a pessoa: irmão, vamos ter um ato. Fale assim para ele: vamos ter um ato de ir atrás de ovelhas para levar para Cristo, porque esse é o nosso chamado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Ato de compaixão, irmão. Você tem algo tremendo dentro de você e você cruza os braços. Cruza os braços. Esse dia nós falávamos com Jonas, meu pai, enfim, nós estávamos conversando com o Aurélio também. Acho que era numa conversa que a gente tinha da liderança da igreja ali, dos departamentos. Irmãos, qual é o milagre que você tem para agradecer a Deus hoje? Sabe qual é um dos da minha vida? Da minha vida. Sabe qual que é? É olhar para minha esposa e dizer assim: meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Irmãos, eu vivi um tempo no meu casamento que se eu dizia A, ele dizia X. Não era isso o pai nisso aqui, ó, meu pai, tá todo mundo aqui, sabe? A gente só vivia brigando, parecendo Irã e Israel. Faixa de Gaza, entendeu? A Priscila dizer que ela era Israel, sabe por quê, né? Só vivia nisso, irmão. Era uma briga, era uma discussão, a gente nunca avançava. Ela puxava para um lado, eu puxava para o outro.
No momento em que cortou esse cordão, ou seja, essa disputa, essa bobagem, Deus avançou, irmãos. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Quem fica de braço cruzado, não, ele tem que mudar, porque se ele não mudar, eu não mudo. Não, porque se ela não fizer, porque pastor, é o seguinte, eu vou começar a vir para a igreja agora sozinho, e eu sei que Deus tem, e aí o cara chega em casa, ele é um machão lá, ele acha, quem é que vai, irmãos, preste atenção, como é que você vai achar que alguém vai te ouvir se você só sabe reclamar e murmurar de tudo? Tem homem que tem que chegar em casa e fazer isso aqui, ó. Encher a boca de água, porque se estiver vazia vai só falar. Reclamar de tudo, reclama do feijão, da sandália, disso, daquilo outro, isso aqui. Mas o cara não ajuda a arrumar a casa, o cara não limpa a parte de trás da casa, o cara não faz nada, mas quer que a mulher faça tudo. Diga assim comigo, não adianta ficar de braço cruzado. E a gente espiritualiza tudo, né? Não, porque a gente tem que fazer, porque Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É natural. Você tem que fazer aqui. Não adianta esperar, porque quando tocar a trombeta, eu serei arrebatado. Será? Você acha só porque você lê uns livrinhos aí, você sabe falar bonito, você acha que isso te garante o céu? Eu tenho aula de teologia, eu não sei o que, eu sei tantos anos disso, eu sei fazer o que. Você acha que isso garante? Levante a mão para o céu assim como eu também. Diga assim comigo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Não adianta ficar de braço cruzado, meu irmão. Não adianta. Quem não semeia não vai colher. O que Eclesiastes está deixando claro assim, ó, olha para as nuvens e nunca cegará. Se você ficar de braço cruzado, achando que Deus tem que entrar na tua casa e fazer o que você tem que fazer, sinto muito, você vai perder o céu. Porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo, Ele só vai fazer aquilo que você não é para fazer. Porque daí é a parte dele. O louvor, a honra, a glória é para Ele. Agora o que você tem que fazer, meu amigo, se for ter que suar para fazer, faça, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Então o primeiro ato de compaixão, ver a necessidade com ação. Versículo 33 de Mateus 15. Olha o que Jesus fala. Mas os discípulos disseram, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Se o primeiro ato foi ver a necessidade com ação, a segunda é, nunca espere por algo, faça. Acabei de falar sobre isso. Eu vou cruzar meus braços e o meu filho, que está crescendo, ele segue-me porque eu sou um homem correto. O meu filho tem que andar comigo porque eu sou um homem justo. A Bíblia diz assim, ó, pega teu filho, ensina no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, jamais se desviará dele. Eu conheço muitos casais que não entenderam isso ainda, infelizmente. Eles acham que, por exemplo, a igreja é o lugar de evangelizar o coração deles. Eles vêm para a igreja, aí tem a escolinha, que acha que a escolinha tem que ser responsável para jogar a sementinha da salvação no coração do meu filho. Aí quando sai daqui pergunta, filho, o que foi feito na escolinha? Isso aí é só cumprimento. O teu filho, assim como eu e você, tem que sair de casa com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Para chegar aqui e cultuar ao Senhor. Você está entendendo que você não vem receber, você vem dar. Mas você ensina, não, meu filho, não, pelo amor de Deus, eu sou um cara que nunca, como é que pode? Da onde vem esse menino? Você não fez seu papel.
Você não fez o seu papel de sacerdote, você não fez o seu papel de esposa sábia. Irmãos, e não adianta, a colheita é certeira. Se você planta murmuração, você acha que seus filhos vão ser murmuradores, sim ou não? Sim, porque isso é geracional. Os nossos filhos, irmãos, eles vão ser o quê? Fruto nosso, então eles vão gerar segundo a nossa espécie. Se você é uma pessoa que não é organizada financeiramente, você acha que teu filho vai ser o quê? Seu filho vai viver do mesmo jeito. Ele vai achar que os limites não é o céu, vai ser maior do que o Buzz Lightyear. Cartão de crédito para ele vai ser, não, depois nós pagamos isso aí. Eu conheço famílias que nenhum filho tem um nome limpo, nem os pais, nem nada. Não, mas espera aí, pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Não, você não conhece a minha também. O que eu quero dizer é que nós temos que fazer, irmãos. Não é porque você não teve exemplo que você não vai fazer o que é certo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga assim, ó, chega. Diga forte, chega. Eu vou fazer o que é certo diante de Deus. Irmãos, Jesus ensina de capa a capa na história. E os próprios discípulos não entenderam isso no primeiro momento. Ele não falava apenas, ele fazia. Nós precisamos entender que essa realidade que nós vivemos hoje, não adianta você só falar, não adianta você ter lugares bonitos, você tem que viver o que está falando. E isso é o grande problema, porque quando a gente fala de viver o que nós estamos falando, isso dói. Eu preguei há 2 domingos atrás sobre a atitude de Adão e Eva quando erraram. O que eles fizeram? Foram lá pegar folhas e fizeram o quê? Roupas novas para eles. Sabe o que isso quer dizer? Quando você está errado, o que você não tem que mostrar não é a nudez para ser consertado? Por que você bota roupa para esconder quem você é? Isso é religiosidade. Isso é religiosidade, é um ambiente onde você não pode ser assim diante de Deus. Nós somos, como é que diz a palavra, limpos. Ele nos conhece em todas as esferas. Não tem como a gente esconder nada de Deus. Nada de Deus. Abre comigo no texto, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Coríntios. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Mas está travando aí? Eu vejo por aqui. Hoje eu não... Sabeis que outrora, quando eres gentio... 1 Coríntios 2, 12 a 16. Quem achou pode ler alto em bom tom então, enquanto arruma? Tem alguém que tem coragem de levantar e falar em alto, como a gente lia antigamente? Ficar de pé e ler em alto? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nós é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aleluia. Até o versículo 16, Pai. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, esse discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa destruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Sabe o que os discípulos olharam para Jesus? Diga assim comigo. Uma visão natural. Onde a gente vai achar comida para esse povo todo? Irmãos, preste atenção. Eu diante de Jesus, Jesus fazendo todas as coisas, os discípulos olham para ele e dizem assim, onde é que nós vamos achar pão aqui nisso tudo? Você sabe aquelas coisas que já Deus fez na tua vida, que você já alcançou? Quinta-feira a pregação foi, quem sou eu, não é isso? Para Deus. Depois você pode olhar no YouTube, está lá a mensagem completa.
O diabo trabalha num lugar onde você não consegue ver o que Deus fez no Espírito. Sabe por quê? Porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Mas se você é carnal, você não consegue ver as coisas. Sabe por que muitas pessoas não agem? Porque elas querem agir só no natural. Eu só faço se fizerem por mim. Eu só amo quem me ama. Eu só perdoo quem me perdoa. Eu só abraço quem me abraça. Diga assim para a pessoa do seu lado: você ganhou algo de graça, então de graça dê. Onde é que nós vamos achar comida para esse povo todo aqui, Jesus, no deserto? Jesus disse assim: calma, varão, dá uma segurada aí. Eu estou aqui. Quantos de nós, eu e você, entramos em lugares que a gente entra e fica desesperado. Mas o que Deus pode fazer diante dessas coisas? Você acha que tem alguma coisa que Deus não pode resolver? Você acha que qualquer... mas pastor, o meu problema, ele é o mais alto e o pior de todos. Você acha que isso para Deus é o quê? É um estalar de dedo e tudo muda. Quem imaginou que no meio de 4.000 homens tinha um gurizinho lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Quem é que leva isso na marmita, irmão? Quem é que sai para os cantos com 5 pães e 2 peixinhos? Você está entendendo que o que Deus quer fazer de milagre é o que você tem no bolso? Agora, se você não leva graça, misericórdia, amor, você acha que Deus vai fazer o que através de você? Não tem o que fazer, porque você é um legalista, você é um cara que, não, comigo tem que ser 2 mais 2 tem que dar 4. Não porque a teologia, porque a Bíblia diz isso. Diga para mim assim, a misericórdia triunfa sobre o teu juízo. Irmãos, se Jesus não entendesse isso, onde nós estávamos? A graça que nos alcança foi a decisão de um filho que disse: eis-me aqui, meu pai, eu vou. Jesus não disse assim: não, o senhor tem que me convencer melhor. Não, eu quero. Eu vou cumprir a tua palavra. Sabe por que você é chamado como cristão? Porque você tem que ser um pequeno Cristo aqui na terra. Você tem que morrer para que Ele cresça. Mas não tem pão aqui. Isso não é o meu e o teu problema. Isso é com Ele. A gente tem que fazer a nossa parte. Bote a mão assim no bolso e diga assim: eu tenho que trazer sempre. Diga assim: amor, perdão, graça, misericórdia e louvor a Deus. Aleluia! Mateus 15, 36. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima. 15, 36 do livro de Mateus. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Olha aqui para mim enquanto o grupo de louvor está se arrumando. Faz assim comigo. Sabe qual é o maior ato de compaixão que eu e você temos que ter? Esvaziar de si mesmo. Sabe, essa semana eu tive uma experiência com Deus. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu tive uma conversa, e não vou dizer nome, não vou abrir isso porque é uma questão pastoral, mas eu ouvi minha esposa e foi tremendo, foi maravilhoso e deu tudo certo. Irmão, se você não entender que você como sacerdote tem que ser o resgatador da sua esposa, você não entendeu nada de Efésios 5. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Deixa de ser cabeção e seja pastor da tua esposa. Busque ajuda se você não sabe como que faz, mas tire a tua esposa de lugares onde ela se mete, que ela precisa de uma palavra de governo. Ela precisa de uma palavra de direção. Ela precisa ser amada e cuidada como Cristo amou e morreu pela igreja. Quando você fizer isso, a Bíblia diz que Cristo se entregou por ela, morrendo para lavá-la. A palavra de Deus diz sobre o lavar pela palavra.
para receber para si mesmo noiva gloriosa. Você quer ter uma bela esposa, uma mulher que supre todas as tuas necessidades espirituais, enfim, seja você o pastor dela. Eu sempre disse isso. Qualquer coisa eu vou ligar para os pastores. Não, você é o pastor da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Se a tua casa está desregulada, você pode ter certeza que ninguém de fora vai vir resolver. É você que tem que resolver, meu irmão. É você. Tudo que tem fora, tudo que está em tua volta, isso aí sabe o que é? Deus te ama tanto que Ele te dá pessoas e ferramentas para te ajudar. Mas é você o responsável e vai prestar conta de tudo isso. E sabe o que eu aprendo quanto a isso? Abre comigo Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.